tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Juliano Te Ama e esse é mais um Degustando Séries para conversarmos sobre o sexto episódio de Pacificador. E claro que eu tô aqui na companhia dos meus maravilhosos Josemar Carlos e Rodrigo Carboni. Olá, meninos! E aí? Olá, tudo Bom bem? dia, boa tarde, boa noite. Ai, gente, não, eu me sinto tão proprietária de pacificador, né? Nem parece que eu tô falando com quem criou o podcast, o Degustando Sério. Mas é isso, eu me sinto super em casa. Mas é isso, já. Hoje, como é que é? A casa é Já é de sua, a casa. casa é nossa, já é de casa. Não, gente, eu tô aqui me achando, né? Adorando toda essa experiência aqui no Degustando Séries. Temos outras séries rolando por aqui também, que eu tô presente, né? Então. Exato. É... E outras que Mas rolarão ainda. Com certeza! Temos aí até dezembro garantido, tá, gente? Minha participação. Espero que vocês estejam gostando desse meu trabalho, porque eu tô adorando ser host de podcasts. Eu me sinto já podcaster. Ah, e fala sério, né, gente? É papo semanal pra estar falando de coisa que a gente gosta, falando de nerdice é bom demais. Ainda mais tá conversando com gente bacana também. Então, não tem, sério, tá sendo um prazer enorme. E já sabe, né? Aquele pedido de sempre. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, acompanhe a gente lá. O meu é @deixa eu te indicar no Instagram, TikTok e YouTube. Meninos, mandem aí o de vocês. @multiverso.da_geek, bastante coisa saindo aí. Essa semana teve 3 degustando, já saíram 2 aí. Fechamos aí a série Alien Earth, falando também sobre JV. Como dito, até o final do ano tem muita coisa saindo, ainda tem Cine Geek esse mês, assistidos aí, Rodrigo e eu. Vai ter um Cine Geek especial também, que quando chegar perto vocês vão saber. Eu acho que não precisa nem falar muito, na realidade, né? Tá falando de outubro, vai ter Cine Geek especial. Se você juntou um com dois, você sabe que a gente vai falar. E aí vai ter bastante coisa saindo, não esqueça de nos seguir. E eu você encontra no @resenha pós-créditos. Claro, além daqui, né? Você encontra aí pelo Podverso, minha voz. Mas eu tô lá no Resenha Pós-Créditos, no Instagram, no YouTube, no TikTok, falando sobre filmes, séries e cultura pop. Semana passada saiu o vídeo de um dos filmes mais comentados e que ainda será muito comentado em 2025. E é o filmezinho novo aí com o Léo DiCaprio. E então já vai lá no meu Insta lá, no TikTok ou no YouTube e confere a resenha por lá. Boa! Então, bora começar nosso bate-papo, né? E solta a vinheta. Degustando séries. A gente teve uma grande confirmação e se você está escutando todos os episódios em que conversamos sobre Pacificador, então você já sabe que acertamos. O Josimar acertou, porque o Josimar, cara, ele Mais acerta uma, tudo. mais uma. É nem novidade. Mas a gente teve a confirmação que a outra dimensão é o quê? Terra X, Terra Nazi. Né? Na verdade, essa Terra X, o Josimar que me corrige aí, porque ele que é o cara dos quadrinhos, eu só dei uma pesquisada, mas a Terra X ela foi criada nos quadrinhos em 1973. E aí essa realidade é a realidade em que os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Né? Então não possui os heróis tradicionais, mas a gente tem aqui os heróis dessa dimensão são os filhos da liberdade, né? E aí eu achei muito engraçado porque a Harcourt, em 2 segundos que ela estava circulando pelas ruas, ela conseguiu perceber o que o Chris não percebeu em vários episódios, que só tinha gente branca. O que vocês acharam disso? Pra ele tava normal, né? Pra ele tava tipo assim, que lugar bonito, aconchegante. E a gente só, tá estranho isso aqui, né? Tá um pouco esquisito, pra não dizer outra coisa, né? Mas é bem isso, né? Pra ver como só reforça o quanto o Chris, ele
tem uma ingenuidade, né, gigante, assim, né? Uma ingenuidade que beira o ridículo e que preocupa, né? Nesse sentido de não perceber uma coisa como essa, né? Mas cara, achei muito da hora, assim, a sacada, né? Quando aconteceu. Claro que a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas, cara, o final do episódio é de rachar, assim. Eu não sabia se eu ficava preocupado, né? Com a Adebayo ou se eu dava risada. Dá aquela risada de nervoso, né? Uma risada de nervoso. Não, e coitada, né? Ela. Velho, eu fiquei pensando, né? Nossa, ela deve ter pensado assim: o que pode dar errado se eu sair pra dar uma voltinha no quarteirão? Tudo pode dar errado. Ai, meu Deus do céu. Mas calma, antes da gente chegar nisso aí, porque foi um final de episódio bem caótico. Inclusive, eu sinto que 30 minutos de episódio tá muito pouco, gente. Na hora que começa, quando eu vi, acabou. Né? É uma sensação assim de tipo, nossa, tá muito curto, muito curto. Isso significa que tá bom, né? Exato. Até porque, assim, ele tem uma mesma duração, se a gente parar pra analisar, uma duração parecida com os outros episódios, né? Que é ali, que beira ali os 40 minutos. Mas eu acho que esse episódio em particular, que pra mim foi meu episódio favorito, como a Ju falou, passa tão rápido porque ele tem tanta coisa, ele se desdobra, né? Que era uma coisa que eu tava reclamando aqui, né? Nesses últimos episódios, que ele para um pouco de enrolar e é mais resolutivo e de querer mostrar, né? Que as aparências literalmente estavam enganando. Só um ponto sobre a Terra X. Tá vendo, Josimar? O Josimar. Manda, Josimar, a gente Com a gosta. informação. Essa Terra X, e como a Ju falou aqui, é a terra onde os nazistas ganharam a Segunda Guerra. Não sei como é que James Gunn fez ali, vai fazer, né? Se ele vai abordar mais alguma coisa dessa terra até o final, mas o que a gente entende ali é que os únicos heróis, entre aspas, né, que tem ali é o Top Trio. Mas as HQs, a Terra X, os alemães, os nazistas, eles ganham a guerra por causa do Overman, que é a versão do Superman de lá. É diferente do que a gente conhece do Superman. O Superman, o kryptoniano, ele caiu em 1938 na Alemanha. E ele é criado pelo Adolf Hitler. Então ele vira o Overman, que seria tipo o Superman nazista. Ele passa por toda a ideologia do Hitler e ele vira tipo a grande arma, o grande símbolo dos alemães. E eles ganham a Segunda Guerra por causa dele. Ele que dizima um monte de gente lá, eles conseguem ganhar a guerra por causa do Overman. Então não sei como é que James Gunn vai fazer, porque eu tenho certeza que ele não vai botar um Overman ali do nada aparecendo no episódio, porque nada foi mencionado. Mas nas reformulações que a gente tem de HQ, que a gente sabe de, acho que se eu não me engano, de 15 em 15 anos, sempre tem uma reformulação. Acontece uma crise na Terra, na HQ, e eles rebutam todo o universo. Quando aconteceu com os 952, a Terra X passou a se chamar Terra 10. Mas é o mesmo preceito, os nazistas venceram. A diferença é que na Terra 10, eles têm a versão de todos os heróis que a gente conhece com a versão nazista. Então você tem o Batman, que lá é a Asa Sombria, aí o Overman ganha um clone que é a Overgirl, que ele passa a cuidar dela como se fosse a prima dele, que é a Supergirl. Tem o Homem Submarino lá, que acho que é o Homem Submarino mesmo, que é o Aquaman. Então, tipo, todos os heróis que a gente conhece, eles têm a versão deles nessa terra nazista, assim, quando surgiu essa nova HQ. Então a gente tem um prato cheio aí, ó, pro James Gunn, se ele quiser fazer alguma coisa no momento. E, além do que, a gente vê como o James Gunn é mentiroso. Então, ó, eu vou dar um ponto aqui mais pra frente, que eu sei que a Ju botou na pauta. Eu vou falar desse ponto lá na frente, mas eu vou mostrar como o James Gunn é mentiroso, que eu não vou acreditar mais no que ele fala. Acho que ele fala as coisas só pra fazer com que você pense, não vai acontecer, né? Ele falou que não vai acontecer. O que não vai acontecer, né? Ele ficou martelando desde o começo que não era multiverso. Essa Terra X aqui é o que pra você? Mas beleza, não vou falar mais nada. Ai, meu Deus do céu. Ah, gente, a gente já sabia que ele tava, né, querendo dar outras explicações, mas, enfim. Este podcast já determinou que é multiverso e é isso que importa, cara. Entendeu, James Gunn? É ponto final. A gente que decide aqui. Enfim. Uma coisa que eu sinto é que essa dimensão, essa Terra X, ela
traz aí dilemas profundos pro Chris, né? Então o sonho dele era de ser um herói, né? De ser reconhecido, de ser amado, mas será que vale realmente a pena escolher essa dimensão? Será que ele vai querer ficar nessa dimensão mesmo assim? Ou não? E como que vocês acham que isso vai, e principalmente, acho que essa é a maior pergunta, como vocês acham que a experiência dele na Terra X vai afetar a identidade dele, né? Porque a gente vê uma trajetória, né, do Chris Smith desde a primeira temporada de ser um cara melhor, de quebrar todo o padrão ao qual ele cresceu acreditando que era normal, né? Então talvez por isso é que ele não percebeu que só tinha pessoas brancas, porque ele foi criado racista, ele foi criado por, né, enfim, por aquele pai nada maravilhoso que ele teve. Então, acho que por isso que ele não conseguiu perceber isso. Mas vocês acham que agora, tendo essa clareza, né? E também o episódio termina de forma bem caótica, porque tá todo mundo em perigo, né? Você acha que isso vai afetar ele de uma forma positiva ou negativa? Eu acho que assim, eu acho que o que o Chris vai poder tirar dessa dimensão, né? Já que o James Gunn não quer que a gente fale de multiverso, acho que tá muito relacionado à criação do heroísmo dele, assim. Acho que não criação, mas fortalecer o heroísmo dele. A realidade, a ética, os valores, enfim, a sociedade em si, né? A gente pensa pela questão de ser a Terra X, de tudo que aconteceu ali em relação à vitória dos nazistas. Então, é um mundo quebrado, né? É um mundo... não vou usar uma palavra errada aqui, mas é um mundo torto. Então, do que adianta o heroísmo num mundo como esse, né? Do que adianta ele achar que aquela é a dimensão correta para ele, que lá ele vai ter o amor do pai e vai ter um irmão, e vai ter a mulher que ele ama, sabe? O quanto esses valores pessoais pode ser não, acabam sendo, de certa forma, um egoísmo, né? E um anti-heroísmo da parte dele, aquela dimensão, ou achar que aquela dimensão é maravilhosa depois de ele descobrir, né, o que de fato é aquela dimensão e o que acontece naquela dimensão. Porque até o próprio irmão do Chris ali, né, o Keith, ele fala no final do episódio, uma escapou, sabe? Então, tipo, escapou da onde, né, galera? Só pensar um pouquinho, né? Do que acontece, do que tá acontecendo lá. Eu acho que nesse sentido de o que ele pode fazer a partir de agora é ele tentar mudar, mas entender que o lugar dele não é ali. Ele quer ser um herói, ele quer ter essa sensação de ser amado, de ser visto, né, de ser valorizado como um herói e de poder ter talvez uma relação com a Harcourt, tipo, verdadeira e algo diferente de tudo que ele não teve até agora, né? Já que ele não teve uma relação de amor com o irmão, porque o irmão faleceu, não teve nada perto de uma relação pai e filho. Então acho que é a partir desse horroroso da realidade, da dimensão que ele tá, que ele pode talvez se tornar o herói que ele tanto quer ser numa dimensão que precisa de um herói, tá? Numa dimensão que merece ter um herói e não numa dimensão torta que nem aquela ali. Falou bonito, viu? Nossa, falou bonito, mano. Mas como é que eu entro depois dessa? Eu devia ter falado antes. Vai lá. Eu devia ter falado antes. Não, mas não vou acrescentar muita coisa, porque é basicamente o mesmo pensamento que eu tenho. A única coisa que eu vou acrescentar eu acho que o Chris vai pegar, quando a gente vê lá o promo, a gente vê que o caos vai acontecer no 7º episódio. Então eu acho que ele vai pegar muito qual é o preço. Qual é o preço daquele, entre aspas, muitas aspas aí, milhões de aspas, do mundo perfeito. Qual que é o preço para ter aquele mundo perfeito? E eu acho que para ele vai acabar sentindo nisso, de todo mundo que ele acabou levando para lá sem querer, que foram atrás dele, ele vai ter um preço. Porque eu não sei porquê, mas eu acho que alguém da turma ali vai de arrasto. Eu acho. Pô, gente, as previsões do Josimar são muito certeiras. Me deu medo agora.
E sabe quem eu acho que vai de Ai, arrasta? não, meu Deus do céu, o Torcendo que tu Vigilante. erre. Quem? O Vigilante? Eu acho que o Vigilante vai de arrasta. Não. Mas sabe por que eu acho isso? Por que eu acho que o Vigilante vai de arrasta? Que assim, a gente tá falando desde o começo quanto esse personagem nessa segunda temporada ele tá extremamente apagado, assim. Uhum. E nesse, ele teve todo um quezinho destaque, lá né? no. Isso, no episódio 5, no final do episódio 5, ele tem aquele quê mais emotivo, quando o Chris vai embora, então, tipo, tem toda aquela cena dele chorando ali. Aí no sexto episódio, ele tem mais destaque e ele tá extremamente bobo. Tipo, ele tá extrapolado de bobo, assim. Mas, tipo, muito. A cena dele com ele mesmo, com o meme do Homem-Aranha, cara, é divertidíssimo, assim. É divertidíssimo, sabe? É muito divertido e você vê que ele tem um certo destaque. Só que ao mesmo tempo, o potencial do personagem tá meio que desperdiçado, assim. Uhum. Sabe? Tipo, ele fica sendo jogado só pra isso. Então eu tô sentindo que talvez lá no 7 ou no 8 ele vai de arrasta. Por algum motivo, alguma coisa vai acontecer que ele vai ter que fazer e ele vai de arrasta, sabe? Eu acho que esse peso que o James Gunn tá botando desse universo, porque assim, a gente tem aqui uma série que o lado cômico dela é o mais forte. Isso é fato, né? Só os diálogos que ela tem aqui, se você me falar que o humor não é o ponto forte aqui, eu acho que é impossível. Quem dizer isso não tem como, né? Só a mãe do Vigilante falando 3 minutos de tela pra falar nada, eu acho que já mostra o quão cômico que é essa série. Só que esse episódio ele mostra que o James Gunn ele te traz todo esse humor, mas com um contexto pesadíssimo de fundo, assim. Igual o Messi falou, se você for pegando as nuances, tipo, a uma escapou e mais não sei o que, sabe? Tipo, essas pequenas nuances mostram pra você o quão pesado é o contexto de tudo que tá acontecendo. Sim. Então, ele precisa fazer com que esse peso dê algo no final, entendeu? Então, tipo, o Chris precisa ter uma perda. Ele, sabe, eles precisam ter uma lição de ir para esse mundo, entre aspas, perfeito, e vai sair de lá ileso, sabe? Eu não sinto que dessa forma ele vai ter uma noção, sabe? Analisando o promo, né, que nem o Gismar falou, eu vou pra dois lados, tá? O lado que o Gismar trouxe, tá? Que eu acho que eu não quero que aconteça, porque tem uma cena ali no final da promo que a gente vê e dá pra entender pelo uniforme que é o Vigilante puxando a Harcourt da dimensão correta, né? Sim. E ela tá com a arma atirando em alguém ou depois de atirar em alguém, ou pelo rosto dela podendo tomar um tiro, né? Alguém tipo, aponta logo pra ela. Eu acho que nesse sentido o Vigilante pode tipo, salvar ela e aí ser baleado. E aí, talvez, né, que a gente falou, a Harcourt vai matar o irmão do Chris da outra dimensão. Gosto mais dessa opção aí, hein? Se tiver Eu que acho morrer que vai alguém, ser que morra do outro lado. que morra um nazista do outro lado. Que morra o nazista, justo. Eu acho que faz sentido tudo que vocês trouxeram. Eu acho que o ponto do Josimar também é muito válido. Meio que causa e consequência, né, de ter ali. Porém, eu acho o Vigilante um personagem extremamente interessante. Acho que vai ser uma perda muito grande pro grupo. Vai ser a primeira morte do grupo em si, né? Depois que eles se formaram aquela amizade. Mas eu acho que seria muito honroso ele morrer para salvar o Chris. Mas se a gente tiver que ter um embate em que pessoas vão morrer, que morram os nazistas, porra. Vai morrer o bom? E digo mais. Eu, Juliana, gostaria de ver o G.I. Robot de Comando das Criaturas em um desses episódios para ele botar para quebrar em todos os nazistas. Imagina aí. Não é só você, não. Que maravilhoso seria, gente. Quando eu vi que era a dimensão dos nazis, foi o primeiro personagem que eu pensei. Total. Né? Para quem não sabe, Comando das Criaturas é a série animada criada pelo James Gunn. E é muito boa, inclusive. E a gente tem um personagem chamado G.I. Robot, que é dublado pelo Sean Gunn, o irmão do James Gunn. E ele é simplesmente um robô que mata nazistas. E ele, né, ajudou a terminar a Segunda Guerra Mundial lá na animação. Então, eu acho que seria justo, né, esse personagem vir aqui para essa dimensão para matar os nazistas tudinho.
Acho pouco provável que isso aconteça. Acho, mas nada é impossível, né? Eu ainda tô contando com o fato de que James Gunn disse que esses 3 últimos episódios foram as melhores coisas que ele já criou. Então, eu tô aí jogando essa possibilidade pra gente sonhar. Não, já quero. Eu lembro só do. Eu lembrei do meme, né? Alguém fez um meme assim, que é o Chris quando chega lá na dimensão e ele fala, que dimensão maravilhosa, não sei o que dimensão perfeita. Aí do lado é a foto do robô recruta, que dimensão perfeita. Já pensou? Tá lá no final, assim, nazista do nada começa a tocar musiquinha no fundo, assim? Nossa, Nossa. Do nada, velho. Eu não preciso de mais nada, James Gunn. Não preciso de mais nada. Eu não quero Superman, entendeu? Eu não quero Superman aqui. Eu já vi Superman, já vou ver ele no filme, entendeu? Mas me bota lá. O que eu falei do quesito de mentira, que eu não acredito mais nas mentiras do James Gunn que tá tentando iludir a gente, com a ideia do multiverso, ele falou nas redes sociais, que a gente tá gravando aqui um dia antes do dia que nós estamos gravando, pra você que tá ouvindo, já passou um monte de tempo, que J.R. Robert vai aparecer numa versão live action, eles até parece que eles esboçaram. A tecnologia, uma das tecnologias que eles usaram no Superman que vai fazer a criação do J.R. Robert. Só que ele fala bem assim, né? Porque ele não é burro, né? Quando a pessoa pergunta as coisas pra ele sabe o que ela tá querendo dizer, né? Sim. Terra X apareceu, né? Ele não é idiota, né? Então eu acho que ele dá uma jogadinha quando ele diz assim: o J.R. Robert vai aparecer, mas não do jeito que vocês estão pensando. Então, tipo, meio que assim, ó, não na segunda temporada do Pacificador. Mas eu não acredito mais em você, entendeu? Você tá com essa balela aí do multiverso pra gente enganar, então eu não acredito, sabe? Porque aí ele fica falando os negócios lá que gravou no último episódio, ao mesmo tempo que tava gravando algumas cenas do Superman, porque um monte de gente do Superman vai aparecer no último episódio, e ele não fala quem que é, sabe? Fica jogando umas coisas assim. O ator que faz o Superman, ele já falou. Eu não sei se é entrevista ou alguma outra coisa, ele já falou que, tipo, que ficou chateado de não aparecer na segunda temporada. Aí os caras ficam jogando as coisas assim, sabe? Só pra gente achar que ninguém vai aparecer. Pois entendeu? é, o Andrew Garfield também falou que ele, né? Exato. Então, gente, tudo pode acontecer. A gente não cai. Não a gente não cai caímos. mais nessa falácia aí. Até o Mas último só pra não esquecer. Estaremos acreditando. Só pra não esquecer o que a Ju comentou, só para no assunto vigilante ali, que eu imagino que a gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho. Cara, eu ficaria muito triste, velho, se fosse o que acontecesse o que o Gismar falou, principalmente pela forma como ele foi escanteado nessa temporada. A Ju falou bastante sobre isso, né? Que ele foi muito escanteado nessa temporada, ele reaparece mais naqueles momentos em que o Chris precisa dele, né? Tipo, ali no primeiro. Acho que é no primeiro? É no primeiro ou no segundo que ele faz o momento Dexter lá? Acho que eu não lembro mais. Mas ele ajuda o Chris, né? Também emociona na hora do choro dele ali, quando o Chris meio que diz que vai embora e não vai voltar. Aí nesse episódio, que ele tem mais destaque, que a gente vê mais dele e, né, se diverte com ele, literalmente se diverte com ele, pra no próximo ele morrer? Não, né, James Gunn? Aí eu tô achando que você não faz isso. Até porque ele virou um personagem muito, muito querido, né? Eu não sei, eu quero acreditar assim que isso realmente não vai acontecer. E falando do vigilante, gente, ele tem um senso de moral bem duvidoso, né? Eu ri muito da cena da entrada no quartinho secreto dele, cheio de dinheiro e drogas. E ele não quer usar o dinheiro porque é um dinheiro sujo. Né? Dinheiro sujo. Não. E eu fiquei, vigilante, só você, cara. O seu senso de moral é fenomenal. É uma coisa a ser estudada. E eu acho que, não sei se eu comentei aqui ou se foi no off, mas eu cheguei a falar sobre, né, o vigilante dessa outra dimensão ser um vigilante meio torto, de ter alguma coisa ruim, né? Mas, assim, não foi ruim no sentido dele ser escroto, porque ele é a cópia dele mesmo, né? Por isso que rolou essa cena meme do Homem-Aranha. Mas na hora que o nosso Adrian, perguntou se ele também era o melhor amigo do pacificador, aí eu disse, vai dar ruim aí, quer ver? E a gente descobre que o outro vigilante, né, na verdade, o pacificador é arqui-inimigo dele,
E que por isso, Exato. inclusive, ele virou integrante dos Filhos da Liberdade. Então eu tô pensando aqui, depois desse momento de tipo, ai, você é meu best, nós somos gêmeos, temos tudo igual. Imagina a luta desses dois. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante de ser vista. Nossa, Não, gente. fora a questão O do silêncio meme. de vocês. Desculpa, vai. Não, é que eu dou uma pausa dramática porque eu acho que o Josimar vai falar. Eu tenho que parar de achar que o Josimar vai falar. O Josimar, ele tá muito quieto. Tá muito quieto. Mas alguma coisa ele tá guardando aí. Mas além do meme, que obviamente, né, tipo, putz, é muito da hora ver o quanto o James Gunn dá essa liberdade narrativa dele citar a Marvel, tipo, numa série da DC, sabe? Tipo, ele tá nem aí pra galera que briga Marvel contra DC e fica nessa revolta maluca aí. Pra ver como, cara, o gostoso é gostar dos dois lados da coisa. É, tipo, nem dois lados. Gostar, tipo, do universo como um todo de heróis, né? E aí ter essa referência, né, do próprio Homem-Aranha ficou muito bom mesmo. Mas além disso, eu acho que nem a Ju comentou, tu vê que tem, né, existe ali, né, o Filhos da Liberdade, que tem ali esses heróis, de fato, né, que são heróis lutando contra os vilões, né, que se consideram heróis daquele universo, né. E fiquei curioso para saber, né, e agora o Josmar talvez venha com a informação aí, de quem será que forma os Filhos da Liberdade com o Vigilante naquela dimensão. Será que não vão aparecer no próximo episódio? Aí, não tem muita coisa assim. Aqui, não sei, o James Gunn do jeito que ele é, né? Mas nas HQs, os Filhos da Liberdade, se eu não me engano, nas HQs acho que é Combatentes da Liberdade. Ela é criada pelo Tio Sam, cara. Então, é doideira desse nível. É desse nível mesmo. O Tio Sam é tipo o criador dos Combatentes da Liberdade. E vários heróis eles vão surgindo assim. Eles não têm um grande herói ali que aparece e tal nesse sistema de HQ. É mais meio símbolo americano mesmo, assim. É mais nesse ponto. Só que aqui, no caso, a gente já teve os Filhos da Liberdade, ali, entre aspas, que é como se fosse aqueles rebeldes lá, que a gente acha que tá assaltando o banco, só que na realidade eles eram os bons. Se você pensar depois nesse fator, aquele Sim. pessoal que tava tentando plantar a bomba lá, que o pacificador taca ali rodo sem saber, eles eram os bonzinhos que estavam tentando dar uma lição ali nos nazistas. Então, eu acho esse ponto de vista um certo interessante, porque você vê que são pessoas comuns. Você não tem heróis, não tem ninguém com poder ali entre eles. Porque, como eu disse, James Gunn talvez leve uma outra vertente na Terra X, né? Mas a Terra X, ela tem muito mais pessoas com poderes ali, seja do lado bom e do lado ruim, do que o James Gunn tá mostrando. Mas ali a gente entende que o Top Trio são os únicos heróis que existem. Heróis entre aspas, né? É difícil, né? Ficar falando heróis ali naquele mundo ali, é complicado. Eles são os únicos que existem. Pelo menos é o que dá a entender, que não tem outro. Sim, quando vai enfrentar o Kaiju lá, quem vai são eles. Todo mundo vangoria eles. Então, tipo, parece dar a entender que eles são meio que os únicos, assim. Aqui na série, eu não sei quem pode ser. Cara, eu só consigo pensar no Vigilante. Eu não sei, a não ser que numa doideira ali apareça uma versão de alguém da Liga da Justiça ali, Liga da Justiça não, Gangue da Justiça do James Gunn, né? Porque ele não vai botar uns personagens doidos assim, que nunca apareceram no seu universo, entre aspas, né? Mas, eu não sei, sabe? Sabe quem pode fazer parte dos Filhos da Liberdade aqui, mano? Que seria massa, assim? É o Comandos da Criatura, pessoal. Ah, nossa! Ah, gente, eu vou ficar nessa, entendeu? Porque James Gunn, você tá escutando a gente que eu sei. Se você não me botar nada, nenhuma referência live action de Comandos da Criatura aqui, você perdeu, cara. Você perdeu, tipo, você perdeu a chance da vida, né? Principalmente de J.R. Roberts. Se você não botar ele, você perdeu, entendeu? Você perdeu total, James Gunn. Já que a gente entrou nisso, dessas possibilidades, vamos aqui pro famoso, né, prisioneiro que o Rick Flag vai conversar lá na prisão de Belle Reve, que todo mundo ficou conjecturando que poderia ser o Superman, porque teve, né, a foto
do John Cena, né, com a camisa que ele usa nessa segunda temporada, a foto dele com o ator, né, do Superman. Só que, como foram gravados, né, ao mesmo tempo, pode ter sido só uma fotinho ali que eles tiraram, não sei, jogando aqui. Mas, nesse episódio, não foi o Superman quem apareceu. E eu quero saber se vocês ficaram surpresos do Lex Luthor, né, ter aparecido, porque ele pegou somente 265 anos de prisão, uma bagatela, né, rapidinho vai cumprir essa pena dele. Impressionante. Pois né? é, impressionante. E, na verdade, o Flag, ele tá querendo a ajuda do Lex Luthor para poder rastrear esse portal dimensional. E aqui eu não sei o que é que houve com o rastreio que a Argus tinha, porque eles até então estavam rastreando os sinais. Eu não para mim não ficou claro. Se vocês tiverem aí algo que eu não entendi, me falem aqui. Mas enfim, ele vai lá pedir ajuda do Lex e ali se forma uma aliança muito sombria, por sinal, né? Porque o Lex, ele vai, né, em troca de uma certa redenção, ele vai ser transferido para uma prisão, né, lá nos arredores de Metrópolis, que se chama Vancool, que não tem meta-humanos, porque o Lex está reclamando lá que os companheiros de cela dele fazem muito barulho e ele não curte. E aí, eu acredito, não sei vocês, mas vocês acreditam que essa nova aliança sombria vai se conectar com os acontecimentos de Superman Man of Tomorrow? Porque a gente sabe que vai estar ali, as coisas que estão acontecendo vai estar conectado, né? E, inclusive, o James Gunn, até em uma entrevista que ele fez, ele falou que ele nunca entendeu a linha do tempo, a cronologia da Marvel. Né? Então, tipo assim, inclusive quando ele criou o conceito das joias do infinito, ele criou em 2 palitos, assim, sem muitas, para não dizer quase nenhuma informação de background sobre, né, essas joias. E aqui, como agora, né, o poderoso chefão dentro da DC, ele tá tendo toda a liberdade criativa possível. Ele tá sendo o cara ali que tá dando as cartas agora para toda essa nova fase do DCU. O que vocês acharam dessa participação do Lex Luthor? E como vocês acham que isso vai se conectar com o novo filme do Superman? Eu tô curioso, tá? Eu tô curioso porque, assim, não estou buscando coisas, né? Entender o que vai acontecer nesse filme. Claro que Man of Tomorrow é uma HQ, uma das HQs mais famosas do Superman, né? Tipo, já teve adaptações, né? Acho que animadas. Então, tem um... Não quero dar spoiler, né? Mas tem uma história principal ali que eu acho que vai ser adaptada praticamente 100%. Porém, a gente conhece o James Gunn, né? James Gunn falou também que o Superman ia ser Superman Legacy, né? E tem, né, muita coisa da HQ do Superman Legacy. Porém, ele faz um filme totalmente diferente no sentido de sentido narrativo, assim, né? Ele dá características além do que a HQ Superman Legacy traz. Então, talvez para essa parceria, entre aspas, com o Rick Flag, acho que nosso querido Lex Luthor vai ter meios de conseguir sair, obviamente, né, da prisão e, quem sabe, ter de novo um laboratório, né, de alta tecnologia, né, acesso a isso, para fazer o que ele deve fazer em Man of Tomorrow, que eu não vou falar muita coisa. Demar? Tá cheio tá cheio dos esconderijos. Eu também não vou falar muita coisa, não. Vou falar só Homem Verde e Pedra Roxa. Cara, eu não vou colocar muito Man of Tomorrow, porque assim, o Homem do Amanhã vai. O que a gente já sabe, se não é campo de spoiler, mas Lex Luthor e Superman vão se unir para enfrentar algo maior. Então, isso daí, entre aspas, essa redenção. Porque isso aí o James Gunn mesmo já falou com todas as artes que ele botou do Lex Luthor usando a famosa armadura dele verde. Mas ele meio que vai ser. Eu não vou colocar anti-herói aqui, mas ele não vai ser o vilão de Man of Tomorrow. Ele vai se unir ao Superman para enfrentar algum
alienígena, não sei, né? Tô jogando numa área que é a palavra alienígena, para enfrentar alguma coisa muito grande que vai acontecer. Então, esse dele conversar talvez seja o início de uma redenção para ele conseguir, tipo, sabe, tipo, o Superman conseguir entender como é que ele vai ajudar eu ou não. Mas Rick Flag já deu uma mentira ali pro Lex Luthor, né? Porque a prisão de Van Cru é lotada de meta-humano. Todos os inimigos do Superman são jogados lá. Então, não faz sentido, assim, entendeu? Não sei se o Lex Luthor não tem essa informação, mas todos os vilões do Superman eles são jogados para Van Cru, que é a prisão de Metrópolis. É como se fosse o Arca, né? Do Batman. Van Cru é basicamente isso. Tipo, todos os vilões do Batman estão em Arca, todos os vilões do Superman estão em Van Cru. Então, o Lex Luthor sendo jogado lá, ele vai ter muita gente pra talvez ele se unir e conseguir fazer essas coisas de dentro da prisão e por algum motivo o Superman vai acabar pegando a ajuda dele. Eu não fiquei extremamente surpreso com a aparição do Lex Luthor, porque eu achei que o Superman não iria aparecer, pelo menos não nesse episódio, porque eu ainda acho que tem algumas coisas escondidas de James Gunn pro oitavo. Mas quando ele vai conversar na prisão, eu não imaginei que era Lex Luthor, imaginei que poderia ser qualquer coisa. Mas é quando a câmera começa a filmar ele de baixo, assim, na cintura, com a bengalinha, eu já é alguém aí, cara. E já começa, e no próximo episódio também vai ter alguém ligado ao Lex Luthor. Uhum. Provavelmente algum daqueles minions dele lá. Eu acho que vai ser aquele cara que eu sempre esqueço o nome. Aquele cara bigodudo lá, que faz as coisas pro Lex Luthor no filme. Porque a voz da promo parece a voz do ator. Então, muitas pessoas até estão especulando que vai ser ele, né? Isso, é o cientista lá que conversa. Provavelmente vai ser ele que vai aparecer. Então, é mais uma aparição do filme do Superman aqui na série do Pacificador. Mas, fora isso, eu não sei o que significa, assim. O final aqui vai ter um grande boom pra Man of Tomorrow. Isso é meio que fato, assim, que o James Gunn já tá cantando isso desde o primeiro episódio, né? Que o final de Pacificador aqui, a temporada 2, vai te preparar para o Homem da Manhã. Então, cara, coisas vão Ai, vir aí. cara, essas expectativas. Putz, grila, viu? Estamos Mas, tentando não criar, mas tá impossível. não, tá impossível. Todos os episódios que Tá falamos de difícil, cara. pacificador, a gente manda uma pro James Gunn, cara. Não, e eu Tá acho difícil. incrível, porque a gente conversa como se ele fosse alguém bem íntimo nosso, né? Mas é isso, né? Tá aí na nossa semanalmente conosco em Pacificador. Gente, vocês acham que a galera, né, que tá presa nessa Terra X, eles estão nessa dimensão? Vocês acham que eles estão em outro lugar? Onde é que vocês acham que essa galera tá? Será, hein? É. Porque pode ser. Porque É porque o irmão fala um negócio tipo escapou, tipo, como se isso, fosse É. impossível escapar, né? Não. Ele fala de um O jeito escapou pode ser, né, no sentido também, historicamente, do campo de aconteceu, né? concentração, né? Exato, Uhum. exato. Tipo, até um pouco. Não vou dizer referência, mas ligação com o The Boys, né? The Boys também tá nessa linha aí. O final do final da última temporada de The Boys lá, né? Que o Capitão Pátria fala sobre isso, né? Ah, sim. É verdade, Então, tipo, verdade. acaba que tem a verdade. série aqui cria um paralelo com The Boys nesse sentido, né? Uhum. Mas eu acho que vai nessa linha. Eu acho que pode ser isso, que seria talvez o mais fácil, né? Mais talvez coerente, porque historicamente foi o que aconteceu, infelizmente, né? Mas seria interessante, olha, se fosse foi utilizado lá o universo de bolso e as pessoas foram colocadas num outro universo, sabe? Tipo, quase como se eles tivessem feito extradição, assim, né? Das pessoas para uma outra dimensão. Uhum. E aí, quem sabe como, sei lá, uma redenção no final da temporada, as pessoas voltam para lá, sabe? Sei lá, enfim. Não sei. Tô devaneando já aqui. Eu acho que, na real mesmo, acho que nem vai aparecer, sabe? Onde eles estão. Vai ficar subentendido pelo peso do que a gente conhece e, tipo, vai ficar assim, sabe? Porque eu não acho que James Gunn não vai colocar, porque talvez seja pesado demais porque ele quer fazer, entendeu?
Então ele só bota pra você algumas pequenas nuances ali, pra você que tá assistindo já sentir sabe, já sentir que já sentiu um certo enjoo. Por exemplo, a cena do início, deles tirando foto com as crianças e começa a distorcer a cara deles. Aquilo ali cara, dá uma agonia, dá uma sensação muito ruim, dá uma sensação muito, muito estranha. Então talvez ele fique só nessas coisas, sabe? Você vai ficar pensando o que aconteceu. Aí você vai pegar toda a parte histórica, tudo, e isso vai ficando mais pesado, sabe? E na forma como o James Gunn tá tratando, eu não sei se ele vai mostrar o local onde essas pessoas estão, não. E a gente também não sabe nem se vai ter tempo pra desenvolver isso também, né? Se isso Amém, vai, 2 episódios, né? se isso vai ser uma prioridade para um episódio de tá tendo mais em torno de 40 minutos no máximo ali estourando, né? Então, realmente, não sei. Bom, e tenho 2 pontos rapidinho pra gente discutir, até pra gente não se alongar tanto, mas o papo que a Harcourt teve com o Chris no escritório da Argus, acho que foi assim, um dos mais honestos que ela teve com ele até o momento, né? Então, vocês acham que agora esse relacionamento, gente, vai desenrolar? Eu acho que não, sendo bem grosso, bem curto e grosso. Não, tudo bem, Eu acho que não. pra ser sincero. Não, eu acho que não, na realidade, assim. Eu acho que o papo dela foi bem sincero. E eu acho que o que ela tinha que falar pra ele em relação aos sentimentos, acho que ela meio que colocou, assim. Porque eu senti que o papo dela foi muito no sentido dela não ser uma boa opção pra ele, sabe? E não de tipo algo relacionado com a situação dele ter matado o Rick Flag. É muito dela não acreditar ser uma boa opção, dela ser muito bagunçada. E você, Rô, o que você acha? Eu acho que, assim, a DR que eles têm aqui nesse episódio é a DR que tinha que acontecer, né? A Chris e o Record. A Chris e o Record. A Chris e o Record é ótimo, né? A Record e o Chris. Outra dimensão. Eles precisavam ter aquela conversa, mas eu ainda acho que esses últimos episódios, principalmente, né? Muita coisa pode acontecer e vai acontecer. E vai influenciar nessa relação deles, né? Até como eu comentei ali, a possibilidade em relação ao teaser, né? Ao promo do próximo episódio que tem ali, de que imagina se for de fato a Harcourt matando o irmão dele, né? Matando o irmão do Chris da outra dimensão. Por mais que seja o irmão dele de uma outra dimensão, por mais que seja talvez de uma dimensão que ele já tá inclinado a desistir dela e não ficar ali, e eu acho que é o que vai acontecer, pelo amor de Deus, é o irmão dele morrendo de novo, sabe? E eu acho que ele tá nem aí pro pai dele. Seja o pai dele daquele universo que gosta dele, ele tava ali pelo irmão e pela Harcourt, uma Harcourt que teoricamente gostava dele. Então acho que agora eles conversando, falando sobre os sentimentos deles, pode ser que as coisas se atrapalhem um pouco menos. Mas, gente, os minutos finais do episódio foi caos completo, porque todos os personagens estão em perigo. Como é que vocês acham que esse grupo vai conseguir sair da Terra X? Pela porta que eles entraram. Eu não podia perder a piada. Mostrou pra gente que eles vão sair, né? Então não tem muito. Não tem muito assim, a forma como eles vão sair, mas o promo meio que mostrou que eles estão ali fora, né? Já passaram pela porta. Que eles estão fugindo. Mas eu não consegui ver se todos estão ali. O Economos tá ali, isso eu não não prestei atenção. Não parece Economos. Gente, o Economos, cada missão, ele volta mais sequelado, né? Porque ele só se machuca. Mas aparece o Judomaster. Eu vi o Judomaster ali. Sim. Ele está lá. Porque ele sumiu. Porque ele sumiu, né? O Judomaster sumiu no negócio ali. Nada, ele vai ter que aparecer. Eu acho que aconteceu aquilo, ele não achou a porta. Ele tá lá, por isso que ele vai aparecer. Ele não achou a porta. É por isso que ele vai aparecer ali, porque ele tá ali ainda procurando a porta. Até faria sentido. Ele como é que ele entrasse assim? Né? Aquilo que a gente tá falando. Exato. Então ele ficou solto lá. Mas eu acho que assim, eles vão sair pela porta que eles entraram. A gente não tem uma noção das baixas que eles vão ter,
né? Então, isso é um pouco ruim, tá? Se a gente for pensar, é um pouco ruim do promocional já ter isso, né? O episódio vai mostrar várias coisas, né? Talvez tenham aí participações que a gente não tá calculando nisso, mas não precisava mostrar que eles iriam sair dali. Então acho que eles vão sair, mas será que eles vão conseguir fechar a porta? Tipo, eles vão simplesmente sair e fechar a porta e conseguir voltar tranquilos? Ou, né, por terem interferido lá naquela dimensão e agora saindo fugidos de lá, pelo que aparece ali, Sim. eles não vão ser caçados, né? Se daqui a pouco Os nazistas vão invadir, vão atrás, e aí vai começar o problema, né, de dimensões que o Rick Flag não queria ter. Não que... Gente, eles têm que matar. Tem que matar a galera. Tem jeito não. E é fazer tipo... Desculpa, mestre. Mas fazer tipo Monster S.A. Tem que destruir a porta. Destrói a porta. Exato. Não pode. Monster S.A. mostrou que tem que passar a porta na madeireira lá e derreter aquela porta. Não, tem que derreter o negócio de prata lá, né? Porque a porta eles fazem outra. Tem que destruir a máquina. Aquela máquina lá que faz a criação. Mas o que você falou de eles conseguirem fugir e os nazistas forem pra lá, faz um certo sentido, porque é a forma de o personagem que a gente quer aparecer, né? Porque como é que ele vai descobrir que tem um universo cheio de nazista lá? Entendeu? Ele precisa descobrir, mestre. Então, como é que você vai arrancar a porta? Você não pode tirar a porta. Vem aí. Senão, entendeu? Senão o Jai Robert não parece, cara. Como é que ele vai matar os nazistas lá? Mas acho que faz sentido o que você falou de eles virem pra cá. Eu acho que meio que não mostra isso, mas meio que dá a entender, né? Porque, igual você falou, ele já mostra na caruda que eles saíram, né? Eles estão ali no quarto dimensional, mas eles saíram do universo da Terra X. E sabe quem pode chamar o robô recruta, né? Ele conhece todo mundo. Ele conhece eles. Ele conhece. Por isso que eu tô falando, os nazistas saindo, o Rick Flag vai ter noção. E é aí, meu amigo, é aí que ele vai chega falar, a noção. eu tenho o cara certo pra essa missão. Nossa, gente. Eu vou falar pra vocês. Cena pós-créditos do último episódio. Tá aí. Nossa, eu vou ficar muito frustrado se James Gunn não usar essa oportunidade. Seguinte, James Gunn. A gente já deu a ideia aqui da cena do pato. Tudo bem, entendi que não vai acontecer. Né? Mas agora, tu tem uma segunda opção desse podcast. Eu sei que tu, semanalmente aí, tomando o seu cafezinho, né? Enquanto tu tá ali fazendo revisões do roteiro de Superman e Man of Tomorrow, tu escuta aqui o Degustando Séries. Então, por favor, segunda sugestão, não faça de dar uma terceira, tá? A gente tem aí mais uma sugestão de cena pós-créditos, por favor. E na Mato Vigilante. A próxima sugestão a gente vai cobrar, né? Que a gente só tá dando de graça aqui, só porque a gente é fã e, enfim, daqui a pouco vai ter custo, tá, James Gunn? Não é assim, não. Valorizar aqui as nossas sugestões. Muito boas, por sinais. Bom, estamos a apenas 2 episódios do final dessa temporada. Deixa aqui nos comentários as suas teorias, as suas opiniões, porque a gente vai adorar saber. Se você quiser contribuir aqui também com todas as dicas que nós estamos dando pro James Gunn, deixa que seu comentário, porque ele tá lendo, tá? Ele tá olhando, tá de olho aqui no Degustando Séries. E também não esquece de avaliar o nosso podcast com 5 estrelinhas, tá bom? Tô contando com vocês. E a gente se vê na próxima semana para comentar o episódio 7. Não perde, já acompanha a gente aqui, porque tem muita coisa boa saindo, tem outras séries que a gente tá comentando, então fica ligado aqui, tá bom? Um beijo. Valeu, até semana que vem. Um abraço.